Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre o conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Algum tempo atrás eu gravei uma aula falando sobre a Rússia, inclusive falando também sobre a questão da Crimeia. No nosso encontro de hoje, irei falar exclusivamente sobre o aumento das tensões envolvendo a Rússia e a Ucrânia, duas das repúblicas que até 1991 faziam parte da União Soviética. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta e eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando que essa pergunta deve ser feita lá na parte dos comentários. Valeu, moçada? Então vamos falar um pouquinho sobre o aumento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que pode gerar uma guerra na Europa Oriental. Aqui nós temos essa imagem para representar o aumento dessas tensões envolvendo a Rússia, representada aqui com a sua bandeira, e a Ucrânia, representada desse lado, também com a sua bandeira. Então, dessa forma, nós vamos procurar mostrar para vocês, de uma forma clara e objetiva, o porquê do aumento dessas tensões envolvendo dois dos países que fazem parte da Europa Oriental. Lembrando que a Rússia também tem parte do seu território no continente asiático. Aqui nós temos, para iniciar o nosso encontro, um mapinha da Ucrânia, cuja finalidade é mostrar a vocês que parte do território ucraniano, na verdade, é ocupado por uma população de origem russa, ou seja, predominantemente de origem russa, como, por exemplo, no leste da Ucrânia, onde nós temos aqui a região de Donbás, e também na península da Crimeia, que em 2014 foi anexada à Rússia. Nessas duas áreas, mais de 50% da população fala russo, ou seja, são pessoas de origem russa. Lembrando que também nós temos uma outra parte da Ucrânia, onde a presença de descendentes russos é bastante significativa. Essa parte avermelhada aqui, onde de 20% a 50% da população residente fala russo, ou seja, uma população descendente de russos. Ah, professor, por que tem tantos russos vivendo no território ucraniano? Nós temos que levar em consideração um aspecto. Em primeiro lugar, que tanto a Rússia como a Ucrânia faziam parte da União Soviética. E a Rússia, a principal potência ou nação da União Soviética. Dessa forma, o governo da União Soviética era exercido por russos. Como a União Soviética era uma federação de repúblicas, durante a existência da União Soviética, o governo soviético promoveu migrações de russos para as demais repúblicas. Com que finalidade? O aumento da presença russa nas demais repúblicas que compunham a União Soviética
era uma estratégia traçada pelo governo soviético para melhor exercer o controle dessas repúblicas. Sendo assim, quando houve o desmembramento da União Soviética no final de 1991, um problema passou a existir nas repúblicas que compunham a União Soviética. Que problema foi esse? A presença de parte da população de origem russa, não só na Ucrânia, mas também em outros países que faziam parte da União Soviética. A presença de elementos de origem russa é bastante expressiva em algumas áreas, em algumas províncias. Então, na verdade, isso acabou gerando o quê? De certa forma, tensões. Em alguns casos de países europeus, como por exemplo da Geórgia, movimentos separatistas, que vêm, por exemplo, na Ossétia, que vêm na Abcásia e outras províncias em outros países que faziam parte da União Soviética. Então, esse probleminha que você vê na Ucrânia, na verdade, provém dessa presença do elemento de origem russa no território ucraniano e a presença do russo na Ucrânia, assim como em outros países, não só da Europa Oriental, mas também da Ásia, que faziam parte da União Soviética, na verdade, acabou gerando, em alguns casos, movimentos nacionalistas, separatistas, que acabaram culminando com o aumento das tensões em alguns países. Nesse caso específico da Ucrânia, na verdade, a origem desse problema está vinculado a um presidente que existia no país, de nome Viktor Yanukovych, perdão que eu tossi aqui, Viktor Yanukovych, ou Yanukovych, como queiram falar ou pronunciar. Esse presidente ucraniano recusou-se a assinar um acordo que estava sendo negociado com a União Europeia, ou seja, a Ucrânia estava se aproximando da União Europeia e havia inclusive uma forte possibilidade da Ucrânia vir fazer parte da União Europeia. Então, a partir do momento que o presidente Viktor ele se recusa a assinar um acordo em que a Ucrânia passaria a estabelecer relações comerciais mais ativas com a União Europeia, ou seja, com países da União Europeia, num processo preliminar que iria conduzi-lo ao bloco econômico, ora, isso acabou revoltando a oposição, ou seja, a oposição da Ucrânia favorável à assinatura de um acordo com a União Europeia saiu às ruas para protestar contra o governo e exigir a renúncia do presidente Viktor. Só que o presidente Viktor, pró-Rússia e amigo e aliado do presidente Putin, se recusava a renunciar. Foi quando, então, o parlamento ucraniano tomou uma decisão de destituí-lo do cargo. Ao destituí-lo do cargo, o presidente Viktor acabou indo para o exílio, ou seja, foi para a Rússia. E lá, logicamente, foi bem recebido pelo seu amigo presidente Putin. Isso acabou desencadeando nas áreas de população predominantemente russa e também naquelas áreas onde a presença do elemento russo é bastante significativa, manifestações, em alguns casos, como foi aqui na Península da Crimeia. Isso acabou desencadeando o movimento separatista. Então vamos ver isso aqui. Então aqui nós temos a imagem da Península da Crimeia, que é bom citar que a Península da Crimeia
foi anexada ao Império Russo no final do século XVIII. Quando a União Soviética foi criada no início do século XX, em 1917, a Crimeia passa a ser uma república autônoma da União Soviética, e em 1954, o governo soviético passou a península da Crimeia para o controle da Ucrânia. Mas até aí tudo bem, a Ucrânia, assim como a Rússia, faziam parte da União Soviética, não havia problema nenhum. E a convivência entre russos e ucranianos era uma convivência pacífica. Só que, a partir de 2013, quando a oposição sai às ruas exigindo a renúncia do presidente Viktor e o parlamento ucraniano destitui o presidente Viktor e este vai para a Rússia, o que aconteceu? Ora, a Península da Crimeia, constituída predominantemente por russos, se rebela. Então, o governo da Rússia, inclusive, enviou dezenas de militares para a Península da Crimeia. É bom citar que dentro da Península da Crimeia já existiam bases russas. A principal base naval da Rússia, que opera no Mar Negro, Sebastopol, se encontra aqui na Península da Crimeia, e o envio de militares e também mercenários russos para a Península da Crimeia, em apoio às manifestações pró-russas que existiram na Península da Crimeia, nesse movimento que sucedeu à destituição do presidente Viktor, acabou culminando com uma intervenção no parlamento da Crimeia, uma ocupação do parlamento da Crimeia, e esse parlamento, constituído predominantemente por pessoas ou políticos de descendência russa, acabou votando pela independência da Península da Crimeia e solicitando ao governo do presidente Putin, ou seja, o governo da Rússia, a reincorporação da Crimeia à Federação Russa, o que foi prontamente aceita pelo parlamento russo, e sendo assim, a Crimeia passou a fazer parte novamente da Rússia, o que não é reconhecido nem pelo governo da Ucrânia e nem por boa parte da comunidade internacional, que alegam que essa anexação da Península da Crimeia, na verdade, foi uma anexação antidemocrática, uma anexação arbitrária e que não respeitou o direito internacional. Olha só, então, por que a Rússia tem tanto interesse aqui na Península da Crimeia? Nós temos que levar em consideração a posição estratégica da Península da Crimeia. Como eu disse, aqui nós temos a principal base naval russa no Mar Negro. Então é aqui que está posicionado boa parte da frota russa que atua no Mar Negro. E também, além da posição estratégica que a Península da Crimeia exerce para a Rússia, nós temos também aqui a passagem de gasodutos que levam o gás, inclusive, produzido não só na região como na Rússia, para o território europeu, e dessa forma, para outros países da Europa, e dessa forma, essa posição estratégica da Península da Crimeia não poderia deixar de ser interessante para a Rússia, razão pela qual o país prontamente anexou a Península da Crimeia, e a Ucrânia, inferiormente falando, no campo militar, não teria como impedir essa anexação, até mesmo porque o poder bélico da Rússia é muito superior ao poder bélico da Ucrânia. Além dessas manifestações, desse movimento separatista pró-Rússia ter ocorrido na Península da Crimeia, nós também tivemos a eclosão de movimentos separatistas no leste da Ucrânia. Movimentos estes que desencadearam uma guerra civil dentro
do leste da Ucrânia. Então, os separatistas pró-russos de descendência russa recebem o apoio, e ninguém pode negar, da Rússia, que não só envia armamentos, peças de reposição, munições, como também enviou milhares de mercenários para apoiar os rebeldes separatistas do leste da Ucrânia. E essa guerra civil que ocorreu nas províncias orientais, ou seja, nas províncias do leste da Ucrânia, já resultou na morte de milhares de pessoas. E apesar de inúmeros acordos de cessar-fogo terem sido negociados entre o governo ucraniano, os separatistas e o governo russo, esses acordos de cessar-fogo são muito frágeis. E volta e meia, a violência explode na região. E nos últimos meses nós tivemos o quê? O aumento dos combates no leste da Ucrânia. E o aumento dos combates no leste da Ucrânia, inclusive com o governo ucraniano determinando o envio de mais de 100 mil tropas, ou seja, mais de 100 mil militares, para a região de Donbás, onde se concentram os principais focos separatistas existentes na Ucrânia, também é um sinal de que a Ucrânia não vai abrir mão dessa parte do território. Então nós temos ali no tabuleiro de xadrez uma questão muito delicada. Em primeiro lugar, o desejo da Rússia, e assim o presidente Putin tem se mostrado não só na questão da Ucrânia, mas também em questões que envolvem outros países que faziam parte da União Soviética e que têm nas suas populações um percentual considerável de elementos de descendência russa, a predisposição de defender essas áreas onde o russo se faz presente. Então, o que nós observamos? Observamos essa briga. Aqui essa charge representa muito bem. Aqui nós temos o símbolo da Rússia, o russo. Aqui nós temos os Estados Unidos e aqui nós temos a União Europeia. Ou seja, a Ucrânia ela passou a ser disputada, na verdade, por três agentes. A Rússia, que considera essa região, esse país, importante, sob o ponto de vista estratégico, porque a Ucrânia tem uma extensão de fronteira com a Rússia bastante significativa, e o país tem na sua composição da população milhões de descendentes de russos. Nós temos os Estados Unidos, interessado em que a Ucrânia venha fazer parte da OTAN, e estrategicamente, sob o ponto de vista militar, isso é muito interessante, não só para os Estados Unidos, mas também para os seus principais aliados da Europa, uma vez que o posicionamento de forças ao longo da vasta fronteira que a Ucrânia tem com a Rússia, estrategicamente, é importante para a OTAN em caso de uma guerra com a Rússia, inclusive uma guerra que eu acho um tanto quanto um pouco improvável. E você tem outro agente interessado nessa questão, que é a União Europeia. Então, a Ucrânia tem uma população que hoje supera os 44 milhões de habitantes, é um bom mercado consumidor, e caso a Ucrânia venha fazer parte da União Europeia, ela venha a ser aceita e o processo está bem adiantado, é bem provável que nos próximos anos a Ucrânia venha a fazer parte da União Europeia. Eu acredito pessoalmente que isso vai acontecer. E nós temos um mercado em potencial, em plena expansão no leste europeu, que interessa os agentes ou os demais governos da União Europeia que a Ucrânia venha a fazer parte desse mercado. Então essa disputa, na verdade, ela envolve não só interesses geopolíticos, como também militares e econômicos. Razão pela qual, dentro desse tabuleiro de xadrez, essa questão da Ucrânia é extremamente delicada. Então aqui nós temos, para dar continuidade à nossa aulinha, o mapa da Ucrânia rachado, mais uma vez aqui essa disputa simbolizada pela Rússia, União Europeia e Estados Unidos, brigando pela influência
no território ucraniano, e esse aumento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia se deve justamente ao aumento dos combates no leste da Ucrânia, onde nós temos ali as províncias de população majoritariamente de origem russa. Então, como a Rússia ela tem aumentado a presença militar próxima à fronteira com a Ucrânia, houve um deslocamento maciço a partir do início desse ano de tropas russas para a fronteira ucraniana. Não só militares, mas também carros de combate, aviões de guerra, peças de artilharia. A concentração de forças próxima à fronteira da Ucrânia seria um alerta, no meu entendimento, dado pelo governo da Rússia, não só aos Estados Unidos, como também aos seus aliados da OTAN, que não permitiria a presença militar estrangeira dentro do território ucraniano, numa área de disputa de interesse não só da Rússia, como também dos descendentes russos que moram dentro do território ucraniano, que lutam pela independência do leste da Ucrânia. E, na verdade, essa luta pela independência das províncias localizadas no leste da Ucrânia vai seguir o mesmo caminho da Península da Crimeia, caso, de fato, venha a ser sacramentada. Ou seja, a partir do momento em que essas províncias consigam obter a independência da Ucrânia, um processo que eu acho um tanto quanto complicado, até mesmo porque o governo de Kiev não aceita negociar a independência das províncias do leste em troca de paz, isso poderia e certamente levaria essas províncias a serem anexadas pela Rússia, assim como ocorreu com a Península da Crimeia. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso iria acontecer. E caso essas províncias do leste da Ucrânia consigam obter a independência da Ucrânia, elas serão anexadas pela Rússia. Não tenham menor dúvida quanto a isso. Eu não tenho medo de falar e errar essa posição. Então, ora, a partir do momento em que a Rússia desloca mais de uma centena de militares, um grande efetivo, acompanhado de armas poderosas, estacionam esses militares próximos à fronteira da Ucrânia e ali começam a realizar preparativos, ou seja, manobras militares para uma eventual invasão da Ucrânia, não poderia se esperar uma resposta senão do aumento dos efetivos militares da Ucrânia também nas suas províncias do leste. Agora, a partir do momento em que a Ucrânia aumenta a sua presença militar no leste do país, onde há um conflito com rebeldes separatistas, ora, a guerra ela toma outras proporções dentro do território ucraniano. E o aumento dos combates dentro do território ucraniano entre o exército da Ucrânia e os rebeldes separatistas pode levar o exército russo a intervir no conflito em defesa dos descendentes russos que moram na Ucrânia. Estão percebendo o quanto é complicado essa questão geopolítica que está acontecendo na Ucrânia? Então, o que tem acontecido também? Ora, a partir do momento em que a Rússia promoveu a anexação da Península da Crimeia, mas foi o parlamento da Península da Crimeia que solicitou. Mas um parlamento constituído por maioria russa não poderia agir diferentemente do que foi feito. Na verdade, foi essa. E a partir do momento em que a Rússia posiciona muitas peças de artilharia, um grande efetivo militar na Península da Crimeia, aumenta a presença militar na fronteira com a Ucrânia, no leste do país, o que você pode entender a nível de estratégia de guerra? Que, de fato, a Rússia está se preparando para invadir o território ucraniano. Então,
dentro das suas possibilidades, o que o governo de Kiev tem promovido? Aumentado os gastos com seus efetivos militares, através do desenvolvimento de novas armas. A Ucrânia tem uma boa indústria bélica, é bom citar isso aí. A indústria bélica da Ucrânia é boa. Agora, o problema da Ucrânia é a falta de recursos para financiar o reaparelhamento e a modernização no curto espaço de tempo das suas forças armadas. Agora, a nível de tecnologia em determinadas armas ou determinados armamentos ou desenvolvimento de determinados armamentos, a Ucrânia, ela produz carros de combate, a Ucrânia produz mísseis antitanques, mísseis de cruzeiro. A Ucrânia, ela inclusive tem capacidade, inclusive, de produzir armas nucleares. A Ucrânia, ela abdicou-se das suas armas nucleares quando a União Soviética foi desfeita. Talvez tenha sido um erro do governo da Ucrânia naquela época em abrir mão do seu arsenal nuclear. A Ucrânia possuía algumas centenas de ogivas nucleares. Se a Ucrânia possuísse esse armamento nuclear hoje, as relações com a Rússia seriam totalmente diferentes. O governo de Moscou jamais iria ameaçar de invasão a Ucrânia, porque isso poderia desencadear uma guerra nuclear entre os dois países. Mas, professor, se a Ucrânia tem a tecnologia de produzir a bomba atômica, por que eles não voltam a produzir armas nucleares? Porque eles assinaram um documento no qual eles abriram mão da produção de armas nucleares. Agora, em caso de ameaça, eles poderiam revogar? Poderiam, mas a partir do momento que eles revogassem essa decisão, isso poderia antecipar uma ação militar da Rússia para impedir que a Ucrânia voltasse a ter armamentos nucleares. Mas, professor, a Ucrânia de repente não poderia produzir esses armamentos nucleares sem que o governo russo soubesse? É muito difícil esquecer por causa da rede de espionagem que existe. Não pensem vocês que caso o governo da Ucrânia decidisse novamente a produzir armas nucleares, que essa informação não chegaria ao governo de Moscou. Claro que chegaria. Poderia levar algumas semanas, alguns meses, mas o governo de Moscou teria informações sobre a pretensão da Ucrânia de voltar a produzir armas nucleares, e isso anteciparia uma ação militar da Rússia contra a Ucrânia. Então, aqui nós temos o deslocamento, de carros de combate da Rússia para a região de fronteira com a Ucrânia. Pode observar aqui uma coluna de blindados bastante significativa. Aqui nós temos uma imagem representando aqui peças de artilharia do exército da Ucrânia. Então, a Ucrânia, o governo de Kiev também determinou o deslocamento de mais de 100 mil, estima-se em 125 mil soldados que foram deslocados para as províncias orientais da Ucrânia para fazer frente a essa ameaça de invasão do território ucraniano por parte do exército russo, e sendo assim aumentando ainda mais as tensões entre os dois países. Apesar do presidente Putin estar alegando que a Rússia não tem pretensão em invadir o território da Ucrânia, a não ser que a presença militar norte-americana e da OTAN aumente em território ucraniano. Sabemos que assessores militares dos Estados Unidos e da OTAN estão dentro da Ucrânia, estão inclusive promovendo alguns tipos de treinamento. É inegável que está havendo fornecimento de armas por parte da OTAN e por parte dos Estados Unidos à Ucrânia, mas agora, há poucos dias atrás, foi anunciado essa semana que o governo norte-americano está propenso a vender escudos antimísseis, o domo de ferro, que é usado por Israel e que foi desenvolvido em parceria com Israel, para a Ucrânia, para reforçar as baterias antiaéreas da Ucrânia, e isso, logicamente, só vem aumentar as tensões na região. Agora,
A Ucrânia ela está entre a cruz e a espada. Ou busca se reforçar, ou numa eventual guerra com a Rússia, em poucas semanas seria derrotada. É só você comparar aqui os efetivos militares, né, dos dois países. Aqui é uma comparação grosseira, né? Então, aqui você tem os efetivos do exército russo, 250 mil, da Ucrânia, 64.750. Aqui são os efetivos do exército, não estamos incluindo aqui as forças aérea e naval. Aqui, tanques na região, né? 2.750. Da Ucrânia, 1.150. Na verdade, a Rússia tem mais de 60 mil carros de combate. Se eu não me engano, 68, 69 mil carros de combate. Aqui é uma comparação grosseira, tá? Aviões de combate, a Rússia 1.571, a Ucrânia 231. Helicópteros de ataque, a Rússia 392, a Ucrânia 139. Navios de guerra, ali na região da Ucrânia, a Rússia 25, na verdade, a frota de guerra da Rússia é constituída por mais de 350 embarcações de guerra, e a Ucrânia com 12 navios. Então há um disparate muito grande entre os poderes bélicos da Ucrânia e da Rússia. Então, moçada, espero que vocês tenham compreendido essa questão do aumento das tensões envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E, pacifista como eu sou, torcer para que as duas partes cheguem a um acordo, que esse conflito de fato não venha a ocorrer, porque guerra só traz dor, sofrimento, morte e prejuízo financeiro. E sendo assim, que as cabeças pensantes da OTAN, da Rússia, da Ucrânia, possam chegar a um denominador comum e evitar um derramamento de sangue e um risco eminente de ocorrer uma terceira guerra mundial. Até mesmo porque, caso a OTAN de fato